Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje veremos o capítulo de número 13 do primeiro livro de Crônicas. Ele tem somente 14 versículos. Apanhe sua Bíblia, mantenha ela aberta ou faça uma leitura prévia para poder nos acompanhar. Também você tem a opção de entrar no nosso blog site, localizar o texto correspondente e nos acompanhar com a parte escrita dessa narrativa. Também lá você vai encontrar esse trecho bíblico de forma segmentada. Nós veremos hoje que Davi fracassa em sua primeira tentativa de transportar a arca. Estava tentando transportar do seu jeito, ou então do jeito dos filisteus, ou dos jeitos modernos, né? Tem muita gente tentando fazer as coisas de Deus do seu jeito. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, sou da Semeadores e estaremos juntos a partir de agora. Nossas reflexões se encontram aqui nesse ponto. Nós estamos na parte 2, que é o Reino Unido. Nós já vimos a parte 1, que tratou das genealogias do povo de Deus, e nós estamos na parte 2. Juntamos 1 Crônicas com 2 Crônicas e dividimos em 4 grandes partes, estamos na segunda. E dentro da segunda estamos vendo o reinado de Davi. E depois veremos o reinado de Salomão. Até o capítulo 29, como já dissemos, estaremos nos lembrando que a função de mostrar o reino unido era dar aos exilados um ideal da unidade, principalmente em Davi, onde o cronista irá procurar valorizar muito mais os sucessos do que os fracassos do rei. Ele vai enfatizar particularmente o apoio geral recebido por Davi e o seu interesse em construir o templo. Assim, a divisão dessa primeira parte também se deu em 4. A primeira, Davi se torna rei, já vimos. O amplo apoio a Davi também já vimos. Veremos agora os preparativos para o templo, a partir do capítulo 13 até o 29. E depois veremos o fim do reinado de Davi, para depois entrar no reinado de Salomão. Os preparativos para o templo. O cronista bíblico relatará o segundo elemento essencial do reino, considerado exemplar de Davi, ou seja, os seus preparativos repletos de entusiasmo para a construção do templo. Assim dividiremos essa parte extensa em 2 principais partes. Davi leva primeiramente a arca para Jerusalém, vai do capítulo 13 ao 16, e depois Davi faz preparativos para o templo, que vai do 17 até o 29. Então Davi leva a arca para Jerusalém. Nessa sessão o cronista relatará como Davi conseguiu centralizar o culto em Jerusalém. Uma comparação com 2 Samuel, capítulo 5, e 6 indicará que o material, que o texto em Samuel e Crônicas é organizado topicamente e não estritamente de forma cronológica. Também aqui dividiremos para melhor compreensão a presente sessão em 3 partes. Primeira, Davi fracassa na primeira tentativa de transportar a arca, no capítulo 13. As bênçãos que distinguem Davi, no capítulo 14. E depois Davi transporta a arca com sucesso, capítulos 15 e 16. Então comecemos então pelo fracasso de Davi, na sua primeira tentativa de transportar a arca. Está aí nos 14 versículos de 1 Crônicas, capítulo 13. Abra aí sua Bíblia, confira aí. Por não ter sido manuseada de forma correta, Davi fracassa em sua primeira tentativa de transferir a arca, e o seu coração ficou muito pesaroso. O texto paralelo dessa passagem se encontra em 2 Samuel, capítulo 6, dos versos 1 ao 11. Confira 2 Samuel 6, de 1 a 11, com o capítulo 13, de 1 a 14. Dê uma olhada nos textos. Assim, eu vou até me valer do que já falamos no capítulo 6. Davi estava se consolidando no governo de Israel e as coisas passadas estavam ficando para trás. Ele tem procurado se preservar e tem perseverado em seguir ao Senhor com todas as suas forças. Ajuntou de todos os escolhidos de Israel 30.000
homens para irem a Baalim de Judá com a intenção de levar dali a arca de Deus, pela qual se invoca o seu nome. Ele a estava levando pela cidade onde seria a sede do seu governo, e também o lugar do templo, onde ele pretendia construir. No entanto, a construção do templo, vocês devem se lembrar disso, somente foi executada por seu filho Salomão. O escritor de 2 Samuel faz questão, ao falar do Senhor, de chamá-lo de Deus, cujo nome é invocado sendo o Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Sempre que me lembro do verbo invocar, eu me lembro dos outros verbos presentes em Romanos 10 e Deuteronômio 30. Confira os dois textos que você vai se surpreender, os quais são salvar, enviar, pregar, ouvir, crer. Eles juntos formam para mim o acróstico EPOSSES. E Paulo fala sobre a invocação, de que serão salvos todos os que invocarem. No entanto, como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? EPOSSES, enviar, P de pregar, O de ouvir, C de crer, I de invocar, S de salvar. EPOSSES. Confira aí o texto escrito que você vai ver. Assim, a salvação é um processo, para mim, circular, sem fim. Os salvos são enviados, os enviados pregam, os que ouvem creem, os que creem invocam, os que invocam são finalmente salvos. Eu chamo isso de processo de salvação dos homens. A gente vai tendo esse processo cíclico, vai rodando, até Cristo voltar. Até que tudo ia bem e Davi estava feliz porque achava estar fazendo a coisa certa que deveria ter sido feita já há muito tempo. Davi estava certo no seu propósito, mas não estava correto em sua atitude. Sua intenção era boa, mas a forma de levar a arca estava errada. E o preço disso vai sair caro para todos. A sensação que temos ao ler a palavra de Deus é que Deus é real. Parece brincadeira eu dizer isso, mas preciso chamar a sua atenção para o Senhor. Ele existe e tem suas características próprias que fazem dele ser o que ele é. Deus é. Em primeiro lugar, somente Deus é, mais ninguém. Por isso que seu nome é Eu Sou. Deus é soberano, Deus é sábio, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça. Nós só temos em parte de Deus por sua comunicabilidade, mediante a sua graça, a sabedoria, a bondade, o amor, a justiça, com as quais nós compartilhamos com Ele. Em todos nós, podem reparar, há o senso inato, por exemplo, da justiça. Quando examinamos uma situação e vemos desigualdade de tratamentos e condições, logo dizemos, isso não é justo. Essa sensação de justiça é muito forte em nós. As maiores desculpas que damos para fugir de Deus é o apelo à nossa consciência, a essa justiça. Só que estamos falando de justiça com a própria justiça. Pois somente Deus é justo. Como eu sei que, por melhor que eu me esforce, eu nunca serei justo? Ora, não é por eu me comparar com a própria justiça? Como sei que não sou justo? Porque existe alguém que é justo. É isso. Eu sei que não sou justo, porque ao me comparar com quem é justo, vejo que sou falho, vejo que sou pecador, vejo que não consigo atingir o padrão da justiça perfeita. E quem é o padrão? Deus é. Somente Deus é. Por isso que Deus é. Poderíamos seguir o raciocínio e aplicar as demais coisas. Bondade, amor, sabedoria, fidelidade. Deus é. Ele é o padrão. Ele é que é Deus. Em segundo lugar, o Deus que é, o único que é, nos deixou, ao nos criar regras, nos deixou mandamentos, leis. Ao seguirmos suas instruções, seremos bem-sucedidos. Mas ao querermos inventar coisas em desobediência a Ele, vamos nos dar muito mal. Aqui nessa história, em que Davi queria trazer a arca do Senhor para Jerusalém, havia uma regra. E havia instruções a serem seguidas. Davi estava no início do seu reinado e seu objetivo era restaurar o culto e desenvolver a vida religiosa do povo, conforme está escrito lá em Êxodo 25, no capítulo 25, nos versos de 10 a 16. Não se podia mover a arca de qualquer modo. Na imaginação de Davi, homem segundo o coração de Deus e do povo, que tinha consigo cerca de 30 mil homens, o objetivo era retirar a arca de Balaá, de Judá,
ela estava na casa de Aminadab há quase 100 anos, e levar ela para Jerusalém. A arca de Deus era a representação, verso 2, sobre a qual se invoca o seu nome, o nome do Senhor dos Exércitos que se assentam entre os querubins, o Deus que é. Ela representava ou tipificava Jesus e a sua mediação. Davi então usa carros novos. A intenção era boa, mas era a imitação do mundo. Foram os filisteus que colocaram a arca em carros novos, quando a quiseram devolver ao povo de Israel. A igreja não deve imitar os métodos do mundo, nem usá-los como ferramentas que poderão ou não dar certo. Eu não creio que Deus se interessa por métodos, mas quer homens obedientes, que estejam dispostos a respeitá-lo, a crer que ele existe, que ele é o único que é, e que está disposto a trabalhar por aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Eu também não sou contra os métodos, não, viu? Nem contra as técnicas, nem contra as táticas, nem contra os planejamentos, a organização, a direção, o controle, a gestão, a administração. Não sou contra nada disso. Ao contrário, quando não tem isso é que é um caos. Acho que Deus capacita assim os homens, e assim lhe dá dons para servi-lo, mais e mais eficaz e eficientemente. No entanto, o método deve estar abaixo da obediência. Primeiro Deus, depois os métodos. Estamos debaixo da obediência. Os métodos e técnicas serão abençoados se estivermos debaixo da obediência. Exemplo de método empregado corretamente, o conselho de Jetro a Moisés na administração do povo de Israel. Todos os irmãos que estudam, trabalham, fazem treinamentos e se aperfeiçoam em técnicas e métodos estão servindo o Rei de Deus e a sua justiça. Que isso fique bem claro. O resultado daquele transporte feito imitando os filisteus trouxe uma tragédia. Havia uma pedra de tropeço e nela os bois tropeçaram. E instintivamente Uzá segurou a arca, colocando a sua mão nela para protegê-la. Mas Deus o feriu por irreverência. Davi se entristeceu. Aquilo foi demais para ele. Ele mesmo exclamou: como é que vai vir a minha arca do Senhor? No entanto, como era homem segundo o coração de Deus, não ficou ali prostrado. Levantou-se, ergueu-se e foi buscar o Senhor. A arca ficou provisoriamente na casa de Obed-edom, levita da família de Corá, da clã de Coate, autorizado sim para cuidar da arca da aliança. E por causa da arca, foi ele muito abençoado. Não vemos no texto de Crônicas a informação do uso dos 30 mil homens. Então, se você está lendo aí, acompanhando os trechos, você vai ver que no trecho de Crônicas que nós estamos vendo, não há menção desses 30 mil homens. Mas que Davi tinha reunido todo Israel, desde Sior, do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus, de Kiriat Jeraim, você pode ver em Samuel. Era mesmo um grande momento para Davi, por isso que havia alegria, euforia, grande júbilo, desde que tinha sido aprovado como rei de Israel. A centralidade do culto em Jerusalém não lhe saía da cabeça, e isso, podia ele ver, era muito importante para a nação de Israel. Seus esforços e o desejo de transportar a arca estavam todos corretos, mas faltavam alguns detalhes. É por causa disso que fracassou na primeira tentativa. Mas nós vamos ver isso amanhã, né? Hoje não. Amanhã nós lemos o capítulo de número 14. Davi, titulado assim, serão 17 versículos. Davi, o terror dos filisteus. Os filisteus, o terror de Saul. Muito legal. Amanhã estaremos aqui. Então curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog, site Jamais Desista e nossa loja virtual semeadores.com.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom dia, querido, na presença de Deus. Use, estando debaixo da obediência de Deus, todo método é válido. Um abraço.